pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo para mais um Transhistórias e hoje, pro episódio 7, estamos aqui com o Mate Vidal Rosa. Mate, diga oi pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, mais um sábado de manhã falando sobre transgeneridade. Exatamente. Mas então a gente hoje vai conversar um pouco mais sobre a história e a vida de a história de transição e a vida do Mate, mas também, né, lógico, falar sobre transgeneridade no geral e tudo mais. Eu quero começar primeiro te dando espaço pra te apresentar, falar da onde tu veio, né, Mate, e falar um pouquinho do teu conteúdo pra depois a gente começar. Sim. Bom, meu nome é Matheus Vidal, eu tenho 28 anos, sou de São Paulo, capital, né? Morei aqui minha vida inteira, cresci na periferia de São Paulo, apesar de ter crescido e vivido boa parte da minha vida na periferia, sempre tive muitos privilégios, né? No sentido de nunca passei nenhuma, sempre falo, né? Sempre passei muita vontade na minha vida, mas graças a Deus nunca passei nenhuma necessidade. É, minha família foi tendo mais acessos, né, com o tempo, e fui convivendo com pessoas de classes cada vez mais altas, assim, e isso foi um ambiente muito hostil para mim, principalmente em relação a ser uma pessoa trans, né, então, além de sofrer com a transfobia, apesar de eu não ser assumido, né, já se configurava transfobia pela minha expressão, pelo jeito que eu me comportava, pelo jeito que eu falava, de onde eu vinha, então tinha esse preconceito de ser uma pessoa trans, com preconceito de classe, que sempre foi uma coisa, nesses espaços especialmente, né? Uhum. Que sempre era uma coisa muito delicada para mim, assim, que sempre promoveu muita exclusão, assim, na minha vida. Tanto que a escola, para mim, sempre falo que foi a pior época, o pior período. Com o tempo, fui me entendendo enquanto uma mulher lésbica, me assumi uma mulher lésbica e fui vendo que não era bem isso, né? Sim. Ainda mais para a faculdade. É um clássico, né? Eu acho que Um clássico, os dois meninos que eu já trouxe aqui nos 7 episódios e a pessoa transmasculina, os três passaram pela mesma coisa, assim, de se entender lésbica antes de realmente ter a noção de que não era bem isso, né? Eu acho. Porque a gente não tem contato, né? Tipo, Aham. eu não sabia que eu era trans porque eu não sabia o que era trans, né? Não sabia que era uma possibilidade, né? De existência, de vivência, mas lésbica eu conhecia, né? Tipo, lésbica a gente sempre soube o que era Aham. lésbica, né? Por mais que fosse uma visão sempre muito pejorativa, lésbica a gente sempre entendeu o que era, e travesti também, né? Você Sim. acha isso engraçado, né? De uma maneira muito pejorativa, né? Extremamente pejorativa, mas assim, a gente via, né? Nas ruas, nos ambientes marginalizados, mas a gente via, né? Uhum. Então sabia que existia, apesar de não saber o que era, né? Na minha cabeça, uma travesti, uma mulher trans, era um homem muito gay que se vestia de mulher, porque para mim não existia essa possibilidade de transição de gênero, né? Então a gente vai se identificando com as realidades que a gente convive, né? Era quando a pessoa era tão gay, mas tão gay que ela fazia. É bem isso É, mesmo. sim. E Eu não homem sei. trans eu nunca nem tinha ouvido falar, não sabia nem que existia. Sim. Porque é uma vivência, inclusive é uma das coisas que eu queria com Transhistórias, era mostrar, tipo, cara, existem diversas vivências, elas são bastante plurais, elas têm seus pontos em comum, né? Mas a gente precisa ter esses espelhos, a gente precisa ter esses. Jogar holofote nessas pessoas que estão, né, mostrando a sua realidade e para que novas pessoas trans elas tenham a quem olhar, né? Então, pô, tu falou agora, né, que pra ti era muito. Tu não tinha, né, esse espelho, e a gente bate de idade, eu tenho 27. E assim, mesmo. O que havia de exposição de pessoas trans, de mulheres trans na mídia, era sempre algo que eu não me identificava, porque, bom, a minha vivência não é parecida com aquelas. Então eu sempre ficava. Né, e lógico, né? Além disso, eu ainda tinha um medo por ser extremamente vulgarizado. Não, vulgarizado, foda-se. Mas era extremamente banalizado, enfim, né? Pessimamente levado adiante, né? Então. As referências são as piores, né? Que você pode ter na sua vida, né? É, assim, convivo com algumas mulheres trans agora, né? Isso é uma nova realidade para mim também, né? Porque eu convivia muito com homens trans
eu jogo num time de futebol que é de pessoas trans, mas que majoritariamente tem homens trans, né? Muito Aham. mais do que mulheres trans que vão jogar. Hoje eu namoro uma mulher trans e por conta dela eu consigo ter mais contatos com outras mulheres trans, né? Que são, tipo, amigas delas. Uhum. E é muito engraçado ver essa diferença mesmo, né? Por mais que a gente esteja dentro do mesmo espectro, né? Da transgeneridade, né? A gente está falando da mesma coisa, mas são vivências completamente diferentes, né? Então é muito legal essa troca. Eu acho muito importante a gente ter essa troca dentro da nossa comunidade com pessoas transmasculinas, transfemininas, com pessoas não binárias, né? Aham. Porque a gente é muito mais amplo do que uma mulher trans que bota silicone e toma hormônio, um homem trans que tira a teta e toma hormônio, assim, sabe? As pessoas acham que essas são as únicas duas possibilidades, sendo que não, né? Uhum. Não, e até eu acho engraçado, né? Tu falou agora, tipo, pô, tem muita gente que não sabe, por exemplo, que o estradiol faz crescer glândulas mamárias, assim como, tipo, homens trans passaram na adolescência e mulheres cis passaram também. Então, eu lembro Sim, muito de, tipo assim, na época que eu tava fazendo mais TikTok, as pessoas comentavam, mas tu botou silicone? Não, não botei, tipo, só tive sorte. sim. mas, mas É meu assim, jeitinho, eu nasci assim. é... Mas assim, é bem interessante a gente ver, porque a minha transição eu fiz junto, tipo, meio que acompanhada do Luca, que foi o meu convidado no episódio 3, inclusive, que ele tinha feito a transição, acho que ele começou a transição dele um ano e meio antes da minha. Ele foi quem, tipo, meio que quebrou a casca do ovo, sabe? Tipo, ele que falou, tipo. Eu brinco, ele deu um tapa na minha cara e disse: Eduardo, tu é trans. E ele. E eu e ele nós tivemos um momento de troca muito forte durante a nossa transição. Então a gente via. Era bem engraçado, inclusive, né? Porque as minhas disforias eram exatamente o que ele queria, e as disforias dele eram exatamente o que eu queria, e daí houve uma troca muito forte. Mas o que tu falou, acho que é bem relevante, porque agora que tu tá namorando uma mulher trans e tu tem contato com outras mulheres trans, tu conseguiu ter uma visão diferente também, né, da vivência aí. E eu acho que isso encontra muito a origem da transfobia que pessoas cis em geral têm de desconhecimento, na real, né? A pessoa não sabe o que é uma pessoa trans. Ela não convive com uma pessoa trans, ela não tem contato com esse mundo e acaba tirando conclusões que não fazem sentido, né? Sim, eu mesmo aprendo tipo, todos os dias com ela, assim, sabe? Eu aprendo todo dia e ela aprende muito comigo. Então, quando a gente vê tipo uma pessoa cis, né, que não tá nesse universo nem um pouco, não convive com com nenhuma pessoa trans, não faz questão de conviver com nenhuma pessoa trans, não vai atrás nem de seguir, nem de ler, nem de escutar, porque hoje em dia a internet facilita muito isso. Eu questiono um pouco o caráter assim dessa pessoa, né? Tipo, eu questiono bastante, porque pô, como que você não faz questão, tipo assim, você fala que é aliado e não faz questão nenhuma de trazer uma pessoa trans para próximo de você, em ir atrás dessas pessoas, em frequentar rolês que essas pessoas vão estar, enfim, sabe? Uhum. É muito louco porque já não é mais uma realidade isolada, uma vivência que não tá no teu dia a dia. As pessoas trans estão cada vez mais no dia a dia das pessoas cis. É, E a gente não tá mais escondido num canto, né? sim, Ah, eu acho, eu vejo muito e, assim, né, pelo menos no recorte, assim, do Brasil, mais ocidental, assim, né, Brasil, uhum, Estados Unidos, Reino Unido, que a transfobia é, de fato, a bola da vez, assim, né, que descobriram que agora que a gente tem voz, descobriram que a gente está aqui reivindicando nossos espaços, porque enquanto a gente estava na prostituição, enquanto ninguém sabia o que era um homem trans, enquanto a gente estava tudo escondido, aí tudo bem, né? uhum. Agora não, agora que a gente. Não que tudo bem, né? A gente sofreu pra caramba É. também, né? Tem melhorado. Mas assim, tudo bem no sentido de, tipo assim, agora a gente precisa de leis, a gente precisa institucionalizar essa opressão, né? Porque antes era da rua, né? E assim, tô falando de um recorte anos 2000 para cá, tá? Porque Uhum. ditadura, por exemplo, pessoas travestis, né, não podia sair à luz do dia, né? Então, assim, Sim. era institucionalizado. Mas para essa galera mais jovem, agora isso é coisa nova, né? Tipo, pra galera, tipo assim, não conhecia, tipo, a lei tipo, proibia travesti sair na rua, como assim? Né? Não conviveu com isso, não conviveu ditadura, não estudou, né? Uhum. Então, hoje em dia, no Brasil, não sei quantas leis já foram propostas contra pessoas trans, proibindo transição. Nos Estados Unidos, essas leis foram, inclusive, sancionadas, muitas, né? Então, cada vez mais a gente está levantando a nossa voz e está tendo essa reação
de uma extrema-direita também contra a gente também, né? Então, quanto mais a gente fala, mais a gente toma na cabeça. Não que a gente não tivesse tomando antes, mas agora fica mais explícito, parece, né? Não, a gente tem um deputado federal eleito basicamente sobre transfobia, né? Que é o Nicolas Sim, Ferreira. é o discurso da vez, é o discurso da vez, né? É tipo, a ideologia de gêneros, é a educação sexual na escola, é a mamadeira de piroca, e tudo isso ligado de alguma forma com a comunidade LGBT, especificamente com a comunidade trans. Que nem quando teve, acho que foi no começo desse ano, que lançaram lá uma Barbie trans, antes do filme, antes de tudo isso, uma Barbie trans. Aí aquele idiota lá de um deputado começou a fazer a UE lá na câmera falando que a Barbie tinha um pênis. Sendo que nem o Ken tem um pênis, assim, sabe? Tipo, é óbvio que a Barbie não tinha um pênis, assim, sabe? Tipo, era... em vez de discutir coisas práticas, coisas importantes para nossa população, Sim. né? Tipo, não tô falando nem da população trans especificamente, para nossa população brasileira, assim, que tá passando fome, que tá desempregada, né? Em vez de discutir coisas relevantes que importam, que fazem a diferença, eles ficam discutindo amenidades, banalidades e fake news, assim, sabe? Pânico moral Então é muito... no mais puro estado, né? É Sim, bizarro, bizarro. sim, Não, e inclusive exato. no filme da Barbie tem uma atriz trans, né? Que é a Hari Nef, que faz Sim, sim. a Barbie Eu não médica. cheguei a assistir o filme ainda, mas eu vi que... eu vi uma reportagem falando que, inclusive, muitas pessoas nem sabiam que ela era uma pessoa trans, né? Eu acho que isso não é mencionado no filme, Não, né? não é Não sei, não. mencionado. Não é mencionado. Mas o filme, Mati, inclusive, só fazendo um parênteses, assim, eu vou te dizer que na minha experiência como mulher trans, óbvio que é diferente, né? Mas ela foi de bastante reflexão, assim, sobre transgeneridade, assim. Eu acho que o roteiro, lógico, né? É um filme comercial, tem todas as questões, enfim, é capitalista ainda, né? Mas a gente consegue ver algumas alegorias ali que são bem interessantes pra vivência trans, assim. Eu recomendo, viu, bastante, até pra quem tá assistindo a gente. E que quer. Não, tá na minha lista, assim, eu não fui ver ainda por falta de tempo mesmo, mas eu quero bastante assistir, assim. E as sessões andam bem esgotadas também, né? Tá bem difícil de achar um ingresso. Mas assim, É isso. eu fui inclusive com essa blusa aqui rosa. mas, mas assim, Caracterizada. eu vou te dizer que eu fiquei uns dias refletindo, assim, sobre várias coisas e tal. Fala muito sobre. Eu acho que escancar um pouco uma vivência que nós tivemos de foi ser visto pelo mundo por um gênero e depois ser visto pelo mundo por outro gênero, assim. É bem interessante, assim. Fica aí a recomendação se tem alguma pessoa trans assistindo. Provavelmente tem. Espero, né? É o público. Fica aí a dica, se ainda não tá pensando em ir, ou enfim, né? Porque, pô, pra mulher trans em geral, eu acho que tem um pouco também o fato de que muitas de nós não brincou com Barbie, né? Não teve isso na infância, né? Então Uhum. Sim, sim, sim. acaba pensando, tipo, pô, mas o que eu vou fazer num filme da Barbie se realmente... Mas não, o filme é bem mais do que a Barbie, assim, é bem interessante, bem Lógico, legal. sim, sim, sim. Mas enfim, Mate, Não, legal. voltando, fechando parênteses da Barbie. Ai, mas enfim, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso que tu falou da gente ser a próxima minoria, a próxima não, a atual minoria que está sendo perseguida institucional e na prática também, né? Então eu acho que a gente tem que escancarar isso sempre que a gente pode, né? Tem um episódio Sim. do Transhistórias que foi o episódio, acho que são 3 episódios atrás, que eu fiz com a única pessoa cis que participou do Transhistórias até hoje, que é um pesquisador de extrema direita, que ele pesquisa, né, os grupos de extrema direita, nazifascistas e etc. E ele falou, tipo, na pesquisa dele, pra ele ficou claro que a transfobia é o cerne dos movimentos neonazistas e fascistas. Eu ia falar isso, assim, eu não, obviamente, né, não sou pesquisador nem nada, mas eu vi muitos estudos, né, muitas pessoas que de gabarito, né, falando sobre isso, porque, de fato, se você observa a base do discurso desses caras, né, Uhum. é a transfobia. A gente vê, inclusive, muitas feministas radicais, muitas neofascistas aparecendo nessas manifestações de feministas radicais, Sim. né? Tipo, eles andam juntos, são ideologias que andam juntos, assim.
né? Tipo, é engraçado porque parece que no começo elas não têm nada a ver. Aí Uhum. vai um para cada lado, mas parece que volta e se encontra embaixo, né? Não, é incrível, porque quando se tu falasse pra mim 5 anos atrás, nem precisa ir tão longe, não, 5 anos atrás, que ia ter um grupo de feministas que tava fazendo protesto junto com um nazista, como assim, saca? Tipo, e tudo porque eles têm um ódio em comum, né? E o Sim, é ódio. porque elas militam pelo direito da mulher hétero cis branca, né? É, Tipo, é isso. exatamente. É o feminismo branco, cis branco, é o clássico, né? Clássico. E daí vem muito genitalismo, né? Eu acho que. Eu ainda quero fazer um transistória só sobre genitalismo, porque. Nossa. Pra mim é uma das grandes questões, eu acho que pessoas cis têm na transfobia, porque a gente tem uma criação genitalista, né? A gente também teve essa criação. Mas as pessoas não estão dispostas a desconstruir essa educação, esse entendimento genitalista do mundo pra entender gênero, né? Então, Sim, esses dias eu tava falando no Twitter, não é um lugar saudável pra falar sobre essas coisas, mas enfim, não ah, é. falando sobre genitalismo e eu acho que foi um homem gay que mandou uma foto assim, olha lá, é uma pessoa trans defendendo a cura gay. Eu fiquei tipo, cara, não. Tipo, É porque é isso, né? Tipo, eu sempre me choca muito que as pessoas não consigam desconstruir isso, né? Tipo, eu até entendo, né? Porque é uma coisa que fica mais enraizada, porque o gênero ele pauta tudo, de fato, né? uhum, Então, a genital ela vai pautar tudo desde antes da gente sair da barriga da mãe, né? Do pai, enfim, de quem estiver gestando, antes de sair da barriga, já tá ditando. Então, viu que tem um pênis, já tem 1 milhão de expectativas são criadas em cima. A pessoa nem nasceu, assim, aham, sabe? Já existe uma cobrança muito forte de que aquele menino vai ser um menino, de que vai ser hétero, que vai jogar bola, que vai ser pegador, que vai ser valentão, que vai cuidar da família, etc, etc. Né? Essas 1 milhão de expectativas já são criadas em cima de um neném. Né? Isso é muito grave, né? Eu acho isso muito doentio na é. realidade. E aí a gente, é o que eu falo, né? Tipo, a gente consegue entender, né? Vocês conseguem entender que, por exemplo, racismo, falar que não ficaria com uma pessoa preta, que é gordofobia, falar que não ficaria com uma pessoa gorda, que é capacitismo, falar que não ficaria com uma pessoa com deficiência, mas não consegue entender que é transfobia, falar que não ficaria com uma pessoa trans. Uhum. Né? Tipo, porque você está resumindo a um órgão. E aí é justamente esse discurso dessas feministas radicais, né? É porque a genital é muito importante para mim na hora do sexo. É importante porque você aprendeu assim, né? Tipo assim, Exatamente. você só sabe transar usando a genital, você sabe sentir prazer dessa maneira. E isso também, assim, eu sinto muito por você, né? É, Porque realmente é exatamente. diferente. Nossa, assim, a transição pra mim foi um momento de descoberta de prazer, assim, muito diferente, assim. E quando tu tem esse desprendimento genital, eu acho que as coisas. Nossa, o mundo é tão melhor. Assim, eu acho que é essa questão de. Eu sempre eu faço uma pergunta que sempre pega, pelo menos meus colegas cis héteros, assim, de trabalho. Que, bom, eu trabalho numa empresa que é bem aberta a discussões de LGBT em geral, assim, né? Tanto que a minha área, ela tem metade da área ela é LGBT, lógico que são 3 homens gays cis e eu, mas assim, Sempre, ah, sempre. mas a gente, eu falo muito sobre isso, eu discuto muito questão de gênero, genitalismo, enfim, com o pessoal, e eu sempre falo assim, pô, tu gosta de buceta ou de mulher? Né? Bem claro, assim. Daí a pessoa fala, não, eu gosto de mulher. Ou, não, se a pessoa fala assim, não, eu gosto de buceta. Daí eu falo, tá, então tu pegaria um homem trans? Daí a pessoa trava na hora. Sim. Porque. Não, é o que eu faço isso direto com os meus amigos, assim, tem até um amigo meu trans, assim, uma vez soltou, não, quando eu ficaria com uma menina trans, eu já virei pra eles, né, falei, o quê? Como assim? Me explica essa história. Não, porque não sei o que, né? Eu falei, você gosta de buceta? Eu falei assim, mesmo Aham. pergunta, você gosta de buceta de mulher? É daí ele, eu gosto de buceta. Daí eu falei assim, então chupa a minha. Daí ele, não, Uhum. tá maluco? Daí eu falei, ué, você não gosta de buceta? Ué, não é É. assim? Qualquer buceta, você vai, é assim? Não, não é assim. Inclusive, a genital é a última coisa que a gente vê na pessoa, né? Exatamente. Tipo assim, tudo na pessoa te atraiu, aí por causa da genital, você, tipo, não, não vou ficar. Tipo assim, É. tudo na pessoa te atraiu. O, Tudo. o curioso caso do homem que virou gay porque pegou uma mulher. Exato.
Exatamente, exatamente. Ai, ai, mas enfim, Mati, vamos falar um pouco mais sobre a tua história. Eu acho que nós falamos de coisas importantes, a gente pode voltar pra esses assuntos depois. Mas eu queria só contar um pouco da tua história pra que a gente tenha esse espelho pra outros meninos que possam estar nos vendo, ou até outras meninas que possam se Bora. inspirar na tua história. Como é que foi quando tu começou a. Tu falou lá, né, que quando sofreu vários preconceitos, tu se entendeu primeiro como uma mulher lésbica, pra depois entender que era. Qual que era o sentimento? Como é que era esse momento que tu tava ali de questionamento e procurando uma identidade, né? Como é que foi isso? Ah, eu lembro na realidade, de muito criança, né, verbalizar, assim, que eu era menino, né, tipo assim, com 5 6 anos, assim, tipo, assim, e me sentir dessa forma, né. Uhum, Mas, como eu era muito pequeno, isso foi, tipo, nos anos 90, é, ninguém nem sabia, né, tipo assim, ninguém nunca nem tinha ouvido falar que isso era possível, deveriam ter achado que, sei lá, uma coisa de criança. E então sempre me direcionaram para o outro lado, tipo, não, você não é menino, você é menina. uhum, E então sempre me empurraram para esse lado e eu fui aceitando. Então eu falei, bom, então tá bom, né? Já que todo mundo, meu, se tá todo mundo falando que isso não existe, e assim, eu tô dizendo, tá todo mundo falando, não é que todo mundo apontava o dedo e falava, ah, você não é menino, até porque eu não falava isso para todo mundo. Eu lembro de ter uhum, verbalizado isso no máximo uma vez, assim, duas vezes, muito pouco, para minha mãe, meu pai, coisa assim, uhum. entendeu? Mas tem coisas que não precisam ser ditas, né? Sim. É, tipo, ah, você tem que usar rosa, você tem que se vestir assim, você tem que ter o cabelo assado, você tem que se comportar de determinada maneira. Eu andava com os meninos do lado de onde eu morava, brincava, jogava bola, eu só queria estar com os meninos, e isso também era uma questão, né? Quando eu era criança, a minha mãe sempre foi mais, tipo, ah, é uma criança, deixa brincar com o que quiser, deixa jogar bola mesmo, deixa brincar de polícia e ladrão mesmo, deixa correr descalço, sem camisa, foda-se, assim, minha mãe foi mais assim na minha infância, meu pai era mais firme. Mas quando eu comecei a chegar na adolescência, isso começou a ser mais cobrado, né? Eu comecei, tipo, a nascer peito, menstruei, aí, tipo, aí acabou, né? Aí começou o inferno na minha vida, porque até então eu era criança, né? Sim. Então, tipo assim, por mais que eu não me identificasse com o meu gênero, por mais que isso fosse uma frustração para mim, eu sonhava todo dia em acordar menino, tipo assim, eu rezava, tipo, eu achava que um dia isso ia acontecer magicamente, ficava assistindo filmes do tipo, ela é o cara, achando que eu ia trocar, sabe assim? Sabe Eu assim? sei, eu amava Padrinhos Mágicos porque eu ficava sonhando que ia ter Padrinhos Mágicos e desejar. Sim. Não, meu filme preferido quando eu era criança era Mulan, né? Eu acho que a Mulan, tipo, Por que será? era um dos poucos VHS que eu tinha em casa, de comprado mesmo, né? Era um dos Aham. poucos, a Mulan, eu amava. Então, assim, eu gostava de coisa assim, né? Muito. É, mas quando eu era criança, não fazia tanta diferença, né? Porque criança é criança, mas tava lá brincando, Uhum. pá, foda-se, rolava preconceito, rolava, mas não era que nem quando você era adolescente. Quando eu comecei a entrar na adolescência, começou a ficar muito mais pesado. Porque daí não existe mais espaço para você. Porque criança tem uma licença poética para fazer muita coisa, né? Tipo, Sim. para explorar, para brincar, para fazer loucura, para fazer besteira. A criança pode tudo, para sair fantasiada de Power Ranger no shopping. Foda-se, é a criança, sabe? Você Agora, um adolescente, não, aí já cobra uma outra postura, ainda mais quando você é socializado enquanto uma mulher, né? Então, de ser mocinha, de não sei o quê, né? E eu nunca correspondi a isso, né? Uhum. Nunca, nunca mesmo, assim. Então, eu sempre fui muito oprimido, assim, tipo, na escola eu apanhava, os caras jogavam pedra em mim, tipo, eu mudei de escola muitas vezes, assim, tipo, acho que passei por umas 7 escolas, assim, e eu nunca me adaptava, sempre foi muito difícil, assim, sabe? Então, foi um período muito, muito complicado para mim. Essa parte assim, do ensino fundamental ali, que já estava na pré-adolescência. E aí, quando chegou no ensino médio, foi muito pior. Eu não sofria, eu mudei de escola, né, para o ensino médio, e eu não sofria tanto preconceito enquanto ser uma pessoa trans, porque eu meio que cedi. Eu falei, não, então eu vou, tipo, vou ter uma expressão de gênero mais feminina, porque eu não quero passar por isso, tá ligado? Tipo, eu vou entrar nessa escola nova e não quero, tipo, passar mais 3 anos nesse inferno, então vou ficar de boa. E aí foi assim, eu fui, tipo, deixei meu cabelo crescer, tipo, até aqui embaixo do peito tinha meu cabelo, usava roupas ditas femininas, até beijava homem, assim, e eu nem sentia atração, sabe? Tipo, Uhum. eu ficava com os caras porque eu não queria que ninguém achasse que eu era lésbica, porque querendo ou não, eu tinha meu jeito, né? Tipo Claro. assim, eu podia estar do jeito, mano, eu podia estar fantasiado, porque pra mim eu tava fantasiado, né? Aham, sim, claro.
emperiquitado ali, do jeito que fosse, mas a minha essência, o meu jeito, mano, tipo, sempre foi esse. Sempre falei assim, entendeu? Então, tipo, eu não conseguia esconder muito. Então, tinha medo das pessoas acharem que eu era sapatona. Eu jogava bola, as pessoas já tinham essa suspeita, Uhum. entendeu? Porque eu jogava bola, é assim, né? É, Eu jogo bola, sapatona. encostou numa bola, gosta de mulher. Já é, sapatona, já é. Aí, O mundo é. cis hétero é uma coisa fantástica. Não, e eu acho tão engraçado porque isso não faz sentido nenhum, né? Porque Sim. isso é muito, 100% cultural. Então, sei lá, você vai para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, futebol é esporte de mulher. Uhum. Então, tipo assim, os caras que jogam futebol lá, eles falam que é viado. Então, tipo, não faz nem sentido, tá ligado? Não tem, nem tente me explicar, tá ligado? Porque às Uhum. vezes os caras têm que explicar. E aí, eu ficava lá com os caras e tal, e era horrível, né? E aí, beleza, me formei na escola e tal, fui pro cursinho, não sabia, queria ser jogador de futebol, né? Sabe, assim, não queria muito nada, assim. Eu não tinha, a realidade é que eu não tinha perspectiva de viver muito, assim, sabe? Sim. Tipo, eu não tinha nenhuma perspectiva de viver muito. Eu nem queria, eu tava muito cansado já, sabe? Já tinha sido muito desgastante tudo aquilo. Então já tava mais. Eu já sempre fui meio assim, sabe? Eu nunca fazia muita questão. É, Principalmente depois que eu me assumi sapatona, eu era muito briguento, entendeu? Tipo, eu Uhum. arranjava briga, eu apanhava, eu batia, e eu não tava nem aí se eu ia morrer ou não. Se os caras, sabe, assim, vixe, eu não tava nem vendo, eu não zelava pela minha vida, assim, sabe? O que ia acontecer comigo, ficava nas mãos de Deus, assim, tinha um anjo da guarda muito forte aí, porque eu me meti em cada uma. E, e aí me entendi enquanto uma mulher lésbica com uns 19 anos, mas não gostava desse nome, não me chamava, não falava que eu era lésbica, não falava que eu era sapatão, eu falava eu gosto de mulher. Eu não gostava de falar assim, não me entrosava em movimento feminista, não gostava, não me identificava, assim, sabe? Não me sentia bem Uhum. naqueles ambientes, assim, não era pra mim. Aí namorava uma menina, tal, cheguei até uma época aí para os Estados Unidos jogar futebol, fiquei pouco tempo, né? Também era no feminino, então eu me sabotei muito lá também. Sim. Para não continuar, também tinha o joelho já zoado, aí juntou uma coisa com a outra, falei, não, foda-se, voltei pro Brasil, fui fazer faculdade de novo, né, tinha feito faculdade de História, antes, Ah, seis pode crer. meses, aí larguei para jogar bola, não deu certo, voltei a fazer publicidade. E aí na faculdade, foi nessa faculdade, né, tipo, já entrei, aí eu já tinha uma expressão de gênero muito mais masculina, entre aspas, né, do que é entendido enquanto masculino para nossa sociedade. Uhum. E nessa faculdade eu tive contatos com mais pessoas LGBTs. Quando eu fiz faculdade de História na PUC, aqui em São Paulo, foi muito difícil para mim, porque eu sabia já que eu gostava de mulheres e tudo mais, mas eu achava, falei, vou fazer História na PUC, tipo, faculdade de gente de boa, né, gente de esquerda, vai ser tranquilo. E era muito pesado, né, tipo, era, assim, muito preconceito, tipo, as pessoas eram muito eu nunca me assumi enquanto lésbica lá, nunca falei que eu gostava de mulher pra lá, pra eles lá. Mas as coisas que eu ouvia das pessoas LGBTs em volta era muito problemático, eu me sentia muito mal. Inclusive tinha uma menina trans lá, que eu nunca esqueço dela, e a nossa sala dava pro pátio, né? A gente conseguia ver pela nossa janela da sala o pátio, e ela ficava sozinha lá, e os moleques ficavam rindo dela dentro da sala, fazendo piada. Os moleques de fora iam fazer a zoeira com ela. Então, assim, era um ambiente zero acolhedor em 2013, não sei como tá hoje, mas assim, 10 anos Mas, atrás. não, e Mati, Era eu acho que muito. isso fala muito sobre uma vivência trans de solidão, né? Porque a gente olha pra qualquer canto que não que seja que tenha gente cis e a gente não sabe o que, que vai acontecer. Ah, mas a Não. esquerda progressista. Não, tu não sabe. Tu vai ter uma de A fêmeas gente de não. A meio, vai esquerda ter. progressista não tá com a gente também. Não É, existe isso, a gente tá sozinho. e daí, tipo, eu, por exemplo, eu sou comunista, eu realmente sou. Eu sou de esquerda radical e tudo mais. Daí tu era Sim, pra eu esquerda também. radical. Porra, também tem um monte de transfobia, sabe? Então, é aceitar que não vai ter lugar que tenha cis e que não tenha transfobia, Sim. né? Tu vai estar em Mas risco pra esse caralho. pessoal da esquerda radical que é tipo. Porque o pessoal de esquerda, eu entendo, tá Uhum, ligado? Eu realmente entendo que os caras é transfóbico, mesmo, assim. uhum. Mas da esquerda radical eu já fico mais chateado, assim, tá Sim, ligado? Porque, pô, que visão é. Então, tipo, então você não é de esquerda radical, tipo. Então você não entendeu a parada, tá ligado? Você não entendeu como que é o negócio. Tipo, não vai, os caras só sabem olhar pra classe, mano. Não é assim, mano. Não não, é só pra. Tipo, a sociedade não é só isso, tá ligado? sim. Tem muitas outras divisões. Se a gente não acabar com uma, tem que acabar com todas, parça. Não é assim. Uma É, de cada vez, né? Porque tem essa visão. Primeiro a gente vê com classe, depois a gente olha
pra raça, depois a gente olha pra gênero, parça. Não. Não vai rolar. Todas essas opressões, elas só fazem sentido no No capitalismo, tá capitalismo, ligado? exatamente, eu falo isso o tempo inteiro. É uma luta anticapitalista pra gente ter uma liberação trans também, né? Eu acho que as coisas elas estão juntas, né? Mas assim, é muito É, louco tu ver que tu não tem um lugar de paz, sabe? Tipo, sim. eu tava pensando esses tempos que eu fiz uns exercícios de imaginação bem cruéis, assim. Que foi que eu andei ouvindo falar que o tal do Nicolas Ferreira quer se candidatar pra presidência, né? Ah, tá. E daí eu. A gente mata ele antes. Não, a gente É. vai fazer alguma. Então, daí A eu gente fiquei tipo, derruba ele. porra, cara, se esse cara ganha uma eleição, pra onde que eu vou? Saca? Tipo. Porque no Brasil eu não fico com esse cara, eu dou um jeito de fugir. E daí tu vai pensar em, tipo, vários países e tu vai dizer, cara, não tem pra onde ir? Sei lá, eu vou pro Uruguai que seja, então, que é perto da minha É, família lá. Porque eu moro em São Paulo, né? Mas eu sou gaúcha. Sei lá, vou pro Uruguai tomar mate, então, que seja, sabe? Sei lá. Porque, olha, não, não só essa erva consumida, mas enfim, e sim, daí eu fico pensando muito nisso, sabe? Tipo, a gente não tem um lugar tranquilo, a gente tem. A gente tá sim, não disposto sei. a transfobia em E, qualquer e, lugar. e essa falta de compreensão, ela é muito. Ela contribui muito para isso, né? Tipo, dessas questões, assim. É o que eu falo, quando a gente não. é, Quando eu tenho. Tá ligado o Galo, Paulo Galo? Sim, sim. Ele fala um bagulho que eu acho muito da hora, que ele fala assim, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou de baixo. E isso é muito, e eu falo, mano, porque é muito isso, né, parça? Tipo, é muito real isso, mano, é de baixo, mano. Uhum. Extremamente de baixo, né? Não é só questão de esquerda e direita, porque, mano, a esquerda não dá espaço pra gente, é o que a gente tava falando. Quando a gente fala das pautas trans, mano, a gente tá falando de luta de classe também. Quando a gente tá reivindicando saúde, moradia, alimentação, emprego, isso é luta de classe, irmão. Né? Exatamente. Então a pauta trans, ela também ela é a luta da classe trabalhadora também, né? Então, tipo assim, pô, não existe essa compreensão, não existe esse entendimento da esquerda, né? Tipo, assim, é uma visão muito míope, né? É uma visão muito míope e do que convém só, né? Uhum. Só do que convém, só da sua realidade. Então, tipo, você vê essas minas cis, hétero, que é de esquerda. Não, beleza, ela vai falar de classe e da pauta de gênero das mulheres brancas cis héteros, Uhum. entendeu? Mas para além da vivência dela, ela não vai olhar. Então, tipo, a visão parece que sempre para na tua vivência, assim, sabe? Uhum. Não, perfeito. Mas enfim, eu te cortei no meio porque eu achei que era importante a gente dar esse highlights, né? De que a gente nunca. Não tem espaço seguro, né? Se houver gente cis, mas. Enfim, tu tava falando da época que tu tava na PUC em 2013 e tudo mais, e. Sim, não, e aí eu fui para os Estados Unidos jogar bola, voltei, né? Fiquei só 6 meses lá, acho que até menos, na verdade. Não foi nem 6 meses, foram uns 4 meses. Voltei, fui para fazer faculdade de publicidade, e aí tive muitas questões também, porque foi uma faculdade muito de rico que eu fiz, né? Com bolsa, com financiamento pago até hoje, né? Uhum. A ESPM, né? Uma das faculdades mais caras, né? Que tem. E aí tive essa dificuldade da questão de classe também, mas não foi nem perto acho que foi sim, velho. Foi bem ruim também. Não, eu Mas acho que imagino. a transfobia é porque os caras lá são muito ricos, assim. Tipo, é de uma coisa de que eu nunca tinha convivido, assim, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, um moleque de 18 anos que anda com um Audi, Sim. assim, sabe? Então, tipo, isso não encaixa pra mim as coisas. Uhum. Sabe? Tipo, meu, quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um bilhete único descarregado e falou, vai que vai, meu filho. Aham. Tá ligado? Tipo assim, porra, mano, você é um carro, mano. Tipo assim, não é um carro, é um carrinho, não, é um carrão. Os caras, Sim. tipo. E aí, tipo assim, Mate, você tá julgando os caras que tem dinheiro e deixa os caras comprar. Não, não é isso, mas é que isso pauta muito a nossa visão de mundo, assim, sabe? Tipo assim, pô, o cara nunca teve que fazer um esforço na vida dele. É. Então, tipo, sentar e conversar com uma pessoa dessa, fazer trabalho em grupo com uma pessoa dessa, era muito difícil. Assim, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tinha que, tipo, estudar e trabalhar, tipo, ele estudava e ficava a tarde inteira coçando, Aham. sabe? No bar, jogando truco. Então, tipo, eram disparidades muito grandes, assim. E além dessas questões, e olha que assim, tipo, de verdade, assim, eu não sou, tipo, passo necessidade. Não, nunca fui.
como eu falei, já tive Uhum. muitas dificuldades financeiras na minha vida, né? Tipo, não sou rico, nunca fui rico, né? Tipo, mas assim, eu nunca passei necessidade. Agora, assim, você vai colocar em paridade com uma pessoa dessa, com um cara que, tipo, tem todos esses privilégios, cara que, tipo, sabe esses caras, tipo, vem do interior de São Paulo, aí o pai paga um aluguel de R$ 4.000 só pra ele morar sozinho aqui, paga mais, sei lá, R$ 5.000 de faculdade, e não sei. Sim. E quando você vai ver as contas, tipo assim, Como é não que bate uma fecha. conta dessas, né? Gente, crise de ansiedade, dá gatilho, assim, só de ver de fazer a conta, entendeu? Então, eram realidades muito diferentes e eram, em maioria, pessoas cis, né, pessoas heterossexuais, é, mesmo as pessoas LGBT eram uma visão muito limitada, assim, era tipo uns gays cis branco, rico, assim, sabe? Tipo, sabe também? Então era tipo visões muito diferentes. E aí com o tempo, né, eu fui me encaixando, fui encontrando os bolsistas da faculdade, né? Fui Uhum. encontrando ali as pessoas mais legais, porque sempre tem, né? Isso é uma Sim. coisa que a gente também tem que falar, né? Em todo lugar, sempre vai ter filha da puta, mas sempre vai ter umas pessoas legais. Às vezes estão em mais quantidade, às vezes em menos, mas sempre vai ter, né? Nunca é todo mundo. Então, fui encontrando esse lugar, né, de amizades também, de conexões, de pessoas que me respeitavam, que me entendiam, que por mais que não tinham uma realidade próxima da minha, ou no fato de ser trans, ou em outras questões, estavam ali para me compreender, tipo, ou isso era uma questão que nem passava pela pessoa, sabe? Uma pessoa Uhum. que, tipo, não tá nem aí, se você é trans, tipo assim, isso também me incomoda um pouco, mas na época eu achava ótimo, né? Então, assim, eu fui encontrando esse meu lugar e fui me conectando com pessoas lá. E fiz uma amizade com uma amiga minha, né? Que ela chama Gabriela. Ela, ela era do coletivo feminista. Ela e um dos meus melhores amigos, que é um menino trans hoje também. Mas na época éramos três sapatonas. E eles dois faziam parte do coletivo feminista. E e assim, e eu nunca fui muito de estar próximo, né, do coletivo feminista, nunca fui sabe, não queria estar junto e tal. E aí essa Gabriela, essa minha amiga, ela falou assim: "Ah, eu vou fazer, hoje vai ter uma palestra, uma roda de conversa do coletivo e vai ser muito legal se você for, tipo, eu quero". Insistiu muito para eu ir. E eu, não vou, não vou, não queria ouvir esses papos, sabe? Não queria saber. Aí eu falei, ela encheu muito meu saco, falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui, cheguei na faculdade, era mais final da tarde, à noite, cheguei do trabalho, fui. E aí era um menino trans. E eu não sabia, né? Ele começou a falar, aí passou 10 minutos ele falando, eu comecei a chorar, eu desabei, comecei a chorar, 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 tipo, assim, me liguei, me identifiquei, assim, sabe? Ele me tocou, assim, eu entendi que a gente dividia essa mesma vivência, tá ligado? E aí foi muito, eu fico até um pouco emocionado, assim, falando disso, porque foi um momento, assim, que eu falei, caralho, mano, eu existo, tá ligado? Tipo, mano, tá tudo bem, eu Sim. sei eu e tudo mais. E eu sou ansioso, então, tipo, ai, gente, desculpa, se puder Tá choradinha. tudo bem. E eu sou Nossa. ansioso, né? Então, na hora que eu descobri, eu já falei assim, não, beleza, então amanhã eu vou começar a tomar hormônio, né? E já assim, já tava assim, já. Sim. Aí cheguei e falei pra minha mãe, mas sou um homem, nem uma mensagem pra ela, sou um homem trans, é isso, tipo, vou tomar hormônio, pá. Aí ela já, como que vai ser seu nome? O que que você vai fazer? Já desesperada, assim. Isso foi em 2015. Uhum. Aí eu fiquei assustado, né, com muitas perguntas dela. Tipo, ela também ficou assustada, porque eu só joguei isso pra ela do nada, assim. Ela também não sabia o que era, enfim. E aí eu fiquei com medo, né, de me assumir naquela hora, porque eu vi que eu ia perder muita coisa, né, tipo, as pessoas não estavam prontas ainda para isso, assim, né? Tipo, isso é muita covardia, porque a gente tem que esperar as pessoas ficarem prontas pra gente poder ser a gente, né? E aí, meu, eu comecei a namorar com uma menina que era transfóbica. Puta que pariu. Não, e eu sabia que ela era. Aham. E hoje, né, hoje eu vejo que eu comecei a namorar com ela justamente por conta disso, porque eu sabia que namorando com ela não ia me assumir, tá Ah, pode ligado? Porque eu crer. fiquei com Pode muito crer. medo, fiquei com medo, fiquei apavorado. Falei, nossa, tipo, eu vou perder muita coisa, não sei o quê. E aí eu comecei a namorar com essa menina. Fiquei 1 ano, foi a pior época da minha vida, assim, tipo, ela era horrível. Ela falava, não, ela era bi ainda, viu? Ela falava, tipo, se eu tô com um homem, quero estar com um homem de verdade, se eu tô com uma mulher, quero estar com uma mulher de verdade. Desse jeito. Inacreditável. Uhum. Maluca, maluca. Fiquei 1 ano, terminei.
E depois de 6 meses que eu terminei, eu entrei em um período de trevas, assim, na minha vida, né? Que eu já sabia que eu era um homem trans, eu não sabia o que eu tava esperando, né, pra me assumir, né? Tipo assim, eu precisava só me assumir, só faltava, era só aquele empurrãozinho, assim, faltava só um empurrãozinho. E o empurrãozinho, infelizmente, foi quando eu tentei tirar minha vida, né? Em julho de 2017, eu tentei me matar, porque eu não tava mais funcionando pra mim do jeito que tava. E aí, quando não funcionou também, eu falei, bom, então quer saber que se foda, eu vou viver do meu jeito, assim, sabe? Se é pra viver, tipo, eu até tentei, assim, sabe? Ninguém pode Uhum, falar nada, eu até tentei. Não deu, então vai ser da minha forma, tá ligado? E uhum. aí eu peguei, tipo, falei com a minha mãe, falei, ó, é isso, isso, isso. Tipo assim, eu sou um homem trans, vou me assumir. A senhora pode achar o que você quiser, pode achar ruim, pode achar bom, pode botar pra fora de casa, pode não botar, pode acolher. Eu não tô nem aí, tipo, não importa que eu vou perder ou não. Eu tava no meio da faculdade, né, nessa época. E eu perdi muita coisa, né? Tipo, eu fui expulso de casa, a ajuda que eu tinha do meu pai para pagar a faculdade, né? Que ele ajudava, eu tinha bolsa, tinha financiamento, mas ele ajudava a pagar uma parte. Ele parou, então, tipo, eu quase tive que sair da faculdade, mas minha mãe, assim, ainda me ajudou nisso. A faculdade aumentou minha bolsa, aumentou meu financiamento para eu conseguir me formar. Eu consegui me formar, assim, com muita, assim, foi muito difícil, assim, foi um sacrifício desgraçado. é, Passei, tipo, morei de favor por 2 anos na casa de uma amiga minha, quando eu fui expulso de casa, né? Eu era estagiário, ganhava, tipo, R$ 1.000 por mês, pagava 600 de faculdade, tipo, tinha R$ 400 por mês para viver. Não pagava aluguel, né, porque eu morava de favor, mas R$ 400 por um mês, né, tipo, não tinha vale transporte ainda, e, assim, era muito, muito fraco, assim, sabe? Então, eu passei por muito perrengue, assim, sabe, nesse período, até eu me formar, né, as coisas, assim, não que se formou e tudo resolveu, né, porque também a gente sabe que o Brasil é complicado, mas depois eu consegui pelo menos não ser mais estagiário e ter um salário minimamente melhor, assim, que me permitiu ter uma vida, assim, sabe? Daí, tipo, eu consegui para um outro emprego, que eu conseguia, por exemplo, uma vez por mês sair para tomar uma cerveja, coisas que eu não conseguia. Então, assim, foram coisas que aos poucos a gente vai retomando, assim, sabe? Tipo, eu perdi muita coisa, e fui recuperando aos poucos e tô até agora, até hoje recuperando, até hoje correndo atrás, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui dar muitos passos, então eu saí de morar de favor aí na época, eu saí e fui morar com a minha ex, uma outra namorada que eu tinha, fui morar com ela. Depois, quando a gente terminou, eu consegui ir, fui morar com meu amigo, ainda não tinha condição de morar eu sozinho, né? Fui dividir com um amigo, um colega meu. Depois saí, hoje eu moro sozinho, tenho a minha casa, tenho minha cachorra, tenho minhas coisas, assim, sabe? E isso é muito gratificante, assim, pra mim, né? Hoje, tipo, voltei a falar com meu pai, né? Também que meu pai parou de falar comigo quando eu me assumi. A gente ficou, acho que uns 4 anos sem conversar, né? Sem se falar. E é isso, assim, eu consegui conquistar minhas coisas. Eu tive muitos privilégios para poder começar, mas foi muito difícil também durante todo esse período, assim, sabe? Hoje eu fico muito grato, assim, de estar podendo retomar minha vida, de estar podendo trabalhar com o que eu gosto hoje e conquistando minhas coisas aos poucos. É muito gratificante, assim, para mim. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que passar, né? Tipo, às vezes eu converso com outros meninos trans, amigos meus, e a gente fica, nossa, mano, que bom conseguir me recuperar disso, eu consegui comprar, uns amigos falam, né, comprei uma moto, comprei um carro, pô, eu fico feliz, feliz, mas, mano, triste porque tivemos que passar por isso, assim, sabe? Não era pra gente ter que ter se recuperado de nada, sabe? Porque não era pra isso ter sido uma questão, mas infelizmente é. Então, que bom que aos poucos alguns de nós conseguem retomar, né? Eu gosto muito de fazer esse recorte também. É. Não é porque o Matheus conseguiu, porque o Matheus se esforçou, porque o Matheus não sei o quê. Não, eu consegui porque eu fui muito privilegiado, tá ligado? Porque antes de perder tudo, eu tive muita coisa, tá Uhum. ligado? Porque eu sou homem, porque eu sou branco, sabe? Porque eu tenho passabilidade cis, porque, enfim, tem vários privilégios que eu tenho e que essa não é a realidade das pessoas trans no Brasil. Então, poucas pessoas conseguem retomar, né? Então, é o que eu falo, tipo, quando eu olho meus amigos e vejo que eles estão bem, que eles estão vivos, que eles estão nutridos, vacinados,
entendeu? Morando, trabalhando, eu fico feliz, Uhum. mas com a consciência de que essa é a realidade de muito poucos. Exatamente. E que é o mínimo, né? O É o mínimo é uma mínimo. realidade de É viver poucos, né? confortável, né? Tipo, quando eu me vi feliz, porque eu conseguia, tipo, pô, agora eu consigo, mano, sair pra tomar uma cerveja com os amigos. Uhum. Pô, que da hora. Velho, isso é lazer, isso é o mínimo. Tipo assim, você trabalha que nem um filho da puta, você não consegue tomar uma cerveja com seus amigos, o dinheiro que você ganha não dá pra isso. Tá ligado? Você é muito, não faz sentido nenhum. Você trabalha que nem um filho da puta, você só pode fazer isso, ficar refém. Só no capitalismo mesmo, né? Pelo Só amor de tá, Deus. tudo, é tudo culpa dele. Você É, vê que no final não tem jeito, não tem jeito. A gente sempre é, acaba falando dele porque ele tá aí. exatamente. Não, pô, a transfobia é um fenômeno que a gente vive no capitalismo, né? Não tem como Sim. fugir disso. Sim. Mate, deixa eu só puxar um outro assunto que. Bom, eu acho que eu e tu temos um gosto antigo que não existe mais em comum, que é Harry Potter, né? Mas no teu caso, tu tem um polvo hoje iradíssimo no teu peito aí, mas que ele tá Sim, eu aí. posso mostrar? Posso Pode sim, mostrar? pô, tem, deve. Mostrar? Ele é lindo mesmo. E ele tem até nome, o nome dele é Wagner. Ó, muito bom. Ali, Aí, ó. ó. Mas ele tem um motivo de ser, né? Tem um motivo de ser. Fale pra nós um pouco mais Ai, dessa história. ai, gente, e agora pra botar o casaco, hein? Peraí. Fica à vontade. Pô, mas é lindão. Inclusive, quem quiser ver com mais calma, tem os TikTok do Mate, ele faz tudo sem camisa, então. É, eu sou calorento, gente, até só sem É. camisa. É, então, eu tinha uma tatuagem do Harry Potter, né? Harry Potter, né? Isso é uma coisa, até quando a gente tava falando de infância, o mundo da magia, né, de Harry Uhum. Potter, né? Porque quando lançou o filme, o primeiro filme, eu tinha 7 anos, Aham. né? Então eu fui assistir o filme com meu pai me levou, eu fiquei apaixonado, e aí ele comprou o livro para mim. E foi o primeiro livro que eu li sem imagem, né, sem, Uhum. sabe? E aí foi muito da hora para mim. Então eu passei muito tempo da minha vida imerso naquele mundo, assim, porque naquele mundo também eu poderia ser quem eu quisesse também na minha cabeça, assim, eu podia ser um menino, eu podia estar ali, né, num mundo Um, de magia, num mundo, uma sei poção lá, né, esse polissuco. mundo lúdico que as crianças, né, que atrai tanto, né, não só crianças, né, porque tem fã velho, tem fã, né, se não fosse por essa mulher, inclusive, eu até hoje Sim. estaria super fã. Não, tu não sonhava com uma poção polissuco pra ti? Não é? Exato. Então, Foda. são coisas que mexem com a nossa imaginação, né? Então, foi muito importante para mim o universo do Harry Potter, assim, na minha vida. É, eu nunca fui de me fantasiar e ir lá, sabe, assim? Fazer Mas eu cosplay. sempre assisti todos os filmes, eu lia todos os livros. E eu lia em looping, assim, né? Tipo, eu lia, aí eu acabava e eu começava de novo, assim. Eu gostava muito, muito mesmo. E aí, uma das minhas primeiras tatuagens, né? Foi fazer as Relíquias da Morte, era aqui no meu ombro, né, essa parte da frente. E aí, beleza, era o símbolo ali das Relíquias da Morte. Eu também tenho um pomo de ouro aqui na nuca, você acredita? Mas esse daqui eu não Caralho. vejo, então ele não me incomoda tanto. Aham. E ele também é meio estilizadão, assim, então, tipo, você não bate o olho e fala normalmente, né? Aham. Mas essa me incomodava muito, né? Principalmente depois que a gente, né, descobriu que a J.K. Rowling é transfóbica. Eu acho que eu descobri isso foi em 2020, 2019, 2020, quando eu descobri isso, alguma coisa assim. E eu fiquei muito triste. É, eu tive a minha fase de nunca mais vou ver um filme, nunca mais vou fazer nada. Eu não assisto mesmo, mas não é por questão de gosto, assim, tá Uhum. ligado? Tipo, não vou jogar o jogo quando lançou, não vou jogar essa merda desse jogo, não vou. Porque eu falo, não vou dar dinheiro pra essa mulher. Hoje em dia, pensando com mais calma, eu concordo com tudo, mas eu. Não, mas assim, eu concordo de outro lugar. Por exemplo, Uhum. assim, né? Eu acho que também é uma visão, né? E eu acho que você vai concordar comigo. É uma visão um pouco muito liberal nossa também, culpabilizar o indivíduo, né? Ah, não, é você, o seu primo Zezinho que comprou o jogo do Harry Potter, o seu primo João que comprou o livro do Harry Potter dando dinheiro para ela. Não é, né? Uhum. Quem tá dando dinheiro para ela sei lá, é a HBO que pagou para ela fazer o jogo, sei lá quem que pagou para A ela Warner. fazer o filme, a Warner que pagou para ela fazer o filme, que pagou para ela fazer o jogo. Quem tá dando dinheiro para ela não é o seu primo comprar ou não, farsa. Não vai mudar nada na vida dela, não vai aumentar um centavo. Eu entendo, tipo, e eu respeito quem faz isso por questão ideológica. Uhum. Respeito muito, muito mesmo, assim, sabe? Mas
quem que a gente tem que estar criticando não são as pessoas, não é a pessoa física, né? Tipo, não é a Sim. pessoa física, é a pessoa jurídica que tá dando dinheiro para ela trabalhar, né? Então, assim, tem esse pensamento também que eu acho também que assim, eu já vi pessoas trans que, eu tenho mesmo tatuagem do Harry Potter e não vou tirar, eu assisto mesmo os filmes, e uma galera trans cancelando, não, porque você é trans, não sei o quê. Tipo assim, gente, não é isso que vai mudar. A gente pode criticar de outras formas, assim, sabe? Tipo, não é não ler o livro mais, não é não. Tipo assim, eu não faço mais, eu não leio os livros mais, porque me dá uma angústia de É. saber que quem escreveu isso, ou, sabe assim, eu não. Não, e a pessoa Pra mim não assumiu me que a obra é desce, não transfóbica, desce. né? Exato. Não, a tatuagem no meu corpo era muito. Porque assim, eu tenho essa visão, mas eu não me arrependo nada de ter coberto essa tatuagem. Eu, assim, faria 3 vezes de novo. Pô, e Pra fora que cobrir o essas povo é muito mais tatuagens. irado do que as relíquias da morte, né? Também tem O isso, mas mesmo se Wagner. não fosse, porque eu olhava para aquilo e eu falava assim, pô, eu tô usando o meu corpo, né? Tipo, olha que simbólico até, né? O Uhum. meu corpo trans pra divulgar o trabalho dessa filha da puta. É, Tipo assim, o meu corpo, um corpo que ela quer que não esteja mais aqui, assim, sabe? Por ela eu tava morto. E aí eu tô usando o meu corpo pra divulgar o trabalho dela, mano. é. Tipo assim, mano, isso é muito louco. Não faz sentido pra mim, sabe? Então eu acho que eu tenho muito essa visão hoje, né? Tipo, mano, eu não consumo, eu opto por não consumir, por não estar presente, por não fortalecer, porque me faz mal. Mas eu acho que a gente tem que entender que a crítica não tem que ser para as pessoas físicas, tá ligado? Tem que ser sempre para quem tá comprando, para quem tá dando dinheiro no bolso dela, né? Exatamente. E também relevância, né? Eu falo muito sobre isso, porque ela já é bilionária, né? Milionária, bilionária, ela, tipo, já era. This ship has sailed, assim, não tem o que fazer. Sim. Mas É o que eu. eu falo, quem tem 3 bilhão, quem tem 4 bilhão, não faz diferença na vida dele. O que muda na prática pro cara ter 3 ou 4 bilhão? Nada. É, Que exatamente. mais? Ele não, sabe assim? Tudo que ele podia comprar com 3 ele pode comprar com 4. Exatamente. Não, e já tá sustentado umas 3 gerações aí. Tipo assim, não é. Com base na exploração do trabalho alheio. Mas eu acho que a grande questão é ela ter influência, né? Porque ela ganha Sim, ela influência a tem partir do influência, momento. ela tem relevância, né? Como É, você disse, muita relevância. As pessoas são, eu acho que onde tem que matar ela, né, eu acho que, assim, primeiro que não tinha que ter contratado ela para fazer mais nada. claro, claro. Mais nada. Não, número um. Tipo, beleza, ela já tá rica, então deixa ela lá com o dinheiro dela. Não tinha que ter contratado ela para fazer mais nada. Mas, na realidade, as grandes questões não é exatamente quem tá na ponta consumindo, né? Tipo, por exemplo, não chamar ela mais pra, tipo, a palestra, pra não sei, sabe, assim, coisas assim. Mas aí quem chama ela é essa feminista radical, né? Claro, Porque claro. essas pessoas continuam dando palco pra ela. Sim. Então, a grande questão é deixe que ela caia no ostracismo de viver só com essas pessoas aí, né? E É, ainda é perigoso? Ainda é bem perigoso, mas. é Enfim. muita gente. Inclusive tem um vídeo muito bom da Philosophy Tube, né? Que ela fala sobre como é ser trans no Reino Unido e, tipo, tu consegue ver claramente que tem influência, saca? É incrível, assim, o negócio, tipo. Sim, Mas enfim, Mate, vamos voltar à tua história só pra continuar, né? Daí tu teve um momento que tu se descobriu, falou pra tua mãe, foi expulso de sim. casa, E aí eu daí. fui, me descobri e foi isso, né? Tipo, eu fui vivendo, assim, foi muito difícil, assim, foi um baque muito grande, principalmente depois que eu comecei a perceber que eu tava tendo passabilidade cis, né? Que para quem não sabe é quando uma pessoa trans consegue circular em espaços sociais sem que as pessoas ao redor percebam que ela é uma pessoa trans. Isso é um conceito bem problemático, inclusive, Uhum. mas basicamente é isso. É... Mas é material, tem base em materialismo, né? Tipo, a gente consegue ver na Isso, realidade, né? exato. E assim, é engraçado, né? Tipo, comportamentos que vão mudando, né? Tipo, sei lá, brincadeiras que eu fazia antes com as minhas amigas que hoje não faz mais sentido para mim fazer enquanto um homem, né? Tipo, sabe? É, essas coisas, assim, tipo, por exemplo, coisas na prática da vida, assim, tipo, meu, às vezes andando na rua eu percebi a primeira vez que eu percebi que tinha uma menina com medo de mim, que eu tava andando atrás dela na rua, ela tava com medo de mim. E eu nunca me liguei disso, eu nunca, tipo, não, ó, tô aqui andando, a menina tá andando na minha frente, vou andar longe dela. Tipo, nossa, caguei imenso, porque eu era menina também, foda-se, sabe? Agora, hoje não, tipo, hoje eu sou um cara. Hoje, tipo, se eu estiver andando atrás de uma menina numa rua à noite, provavelmente ela vai ficar com
medo de mim. Provavelmente ela vai ficar, né? Então, assim, são coisas que, tipo, essas pequenas coisas, assim, da vida, assim, que você vai percebendo. E que você vai achando engraçado, assim, dando risada. Porque é uma mudança de perspectiva muito grande, assim, né? Dentro de, né, de que você tinha como referência e do que você tem agora, de como você é visto agora. Mate, eu Né? tive Tipo, uma sensação muito parecida no metrô. No dia que que eu é? peguei. Eu tive uma sensação muito parecida no metrô, porque o dia que eu peguei o metrô tipo, eu tava distraída, daqui a pouco eu olhei pro lado, tinha só mulher por volta de mim. Eu vi, tipo, tá, tipo, entendi. E daí depois eu comecei a ver que eu inconscientemente procurava o lugar onde tinha mais mulher no vagão pra ficar. Inconscientemente, Sim, assim. É incrível como o mundo muda, é bizarro. E, né, lógico, eu também tenho o privilégio da passabilidade, né? Então, isso acaba ajudando e trazendo essas realidades, né? sim, total. E aí foi isso, né? Tipo, acho que a transição, né? Ela é uma eterna. É para sempre, né? A transição, né? Acho que todos os dias eu vou me descobrindo, eu vou me descobrindo enquanto um homem, vou construindo a minha masculinidade, né? Porque eu acho que isso é um privilégio, né? Para nós, homens trans, de poder construir essa masculinidade sem tantas referências ruins impostas, né? Porque é o que eu sempre falo, né? Tipo, ninguém nunca me ensinou a ser homem, né? Muito pelo contrário. Então, a minha masculinidade fui eu que criei. Uhum. E por muito tempo eu já me espelhei muito em homem cis tóxico, achando que isso era ser homem, achando que isso era ser masculino. E naquele momento eu precisava daquilo, porque era muito no começo da minha transição, da minha hormonização, né? Porque eu não gosto de ligar hormonização à transição. Mas era no começo da minha hormonização, então as pessoas não me respeitavam enquanto homem, mesmo eu falando que eu era homem, não respeitavam meu gênero, meus pronomes. E então a saída que eu acabei arrumando foi sendo tóxico, foi tipo tendo atitudes tóxicas mesmo, assim, ligadas à masculinidade tóxica. Graças a Deus durou pouco, foi uns 4, 5 meses, assim, que eu comecei a me ligar e falar, meu, o que eu tô fazendo? Eu não sou assim, tipo, tô fazendo coisas que, tudo que eu falava contra, eu tô sendo essa pessoa, que merda é essa, sabe? Eu não sou assim. Eu não Uhum. preciso ser assim pra ser homem, tipo assim, tá ligado? E aí foi isso, assim, mas é um processo, assim, é muito difícil, a transição é muito difícil, para quem tá ouvindo aí, que tá fazendo transição, que tá se assumindo, tá se entendendo, eu acho que é sempre importante a gente fazer psicólogo. Eu sei que pode soar meio classista falar que todo mundo tem que fazer psicólogo, mas é verdade. Eu acho que a gente tem que procurar pelo SUS, onde já é possível. Existem muitas pessoas que fazem, muitos psicólogos que fazem trabalho social ou por um valor muito acessível. Então, eu acho importante a gente procurar, assim, sabe? Eu conheço vários psicólogos que fazem. Quer dizer, eu conheço vários, não. Eu conheço uma psicóloga que conhece outros psicólogos também que fazem esse trabalho social, né? Que, tipo, atendem normal, cobram um pouco mais caro das pessoas para poder para poder atender pessoas trans de graça. Então, é legal a gente procurar esses canais. Se você quiser, depois eu posso compartilhar com você para você postar aí para as pessoas que te seguem também, tudo. Uhum. Porque é importante demais, assim, a gente fazer psicólogo, a gente poder cuidar da nossa cabeça. Sem isso a gente não fica vivo, assim, sabe? Eu não consigo cuidar da minha saúde física se minha saúde mental não estiver bem, assim, sabe? Eu não consigo ir no Exatamente. médico. O médico, para mim, eu tenho ataque de pânico de pensar em ir no médico, de tanta transfobia que eu já sofri em médico, assim. Então, eu sou um cara que tem muita dificuldade em me cuidar, em fazer um exame. Ginecologista já faz, assim, coisa de 4 anos que eu não vou. Eu preciso ir, né? Eu tô Uhum. falando até pra mim, isso eu tô falando pra mim. Tô falando pra vocês, é pra mim. A gente tem que ir, pô, a gente tem que se cuidar, sabe? Tem que cuidar da nossa Uhum. saúde. Eu acho que é aí E que cuidar tá. da nossa saúde mental é o primeiro passo pra gente conseguir ter motivação pra cuidar da nossa saúde física, assim, sabe? Quando a gente fala sobre população trans morrendo, muitas pessoas pensam na morte violenta propriamente dita. Assassinato, né? Que também, lógico que existe muito, né? Eu falo muito do. Pra mulher trans, né? Pra vivência da mulher trans tem o come e mata, né? Que a pessoa acha que virou gay porque ficou com uma mulher, né? Essa mente maluca cis. Mas assim, a gente também morre no momento em que a gente cria uma resistência com o médico. E assim, Mati, é muito louco, tipo, eu acho que de 7 pessoas que eu entrevistei aqui, eu acho que pelo menos umas 5 falaram que tiveram o mesmo problema, sabe?
Tipo, de não conseguir no médico porque, tipo, vai chamar por um nome que não é teu, porque vai te perguntar uma coisa que vai te botar num lugar que tu tem que falar que tu é trans e vai virar uma outra coisa, a pessoa vai te olhar de um jeito estranho. Pô, eu fui no Sim, oftalmo essa semana e eu tive que falar que eu era trans, saca? Tipo. sim. E eu não fui. Ah, Eu não no oftalmo há 5 anos e tava com 1 grau de defasagem. Eu rolei uma escada 2 semanas atrás porque eu não enxerguei o degrau, sabe? É nessas que a é, gente tá falando que, tipo, pô, a população trans acaba sendo sim, escanteada do mínimo, do básico, né? sim. Não, e a gente também, né, aí, tipo, até tem muito essa questão do suicídio também, né? Tipo, acho que nos últimos 3 anos, assim, de meninos trans, assim, que eu conhecia, foram uns 4, 5. Acho que eu conhecia, né? Fora os que a gente vê notícia e eu não sabia quem era, Uhum. né? Tem um dado, acho que da ANTRA, acho que é mais de 80% dos homens trans já pensaram ou tentaram suicídio. É um número muito grande, assim. É, as mulheres trans são mais assassinadas, né? E os homens trans se suicidam mais. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa masculinidade, né? Do quanto que ela explode na gente, assim, né? Quando a Uhum. gente não consegue ter vazão, dar vazão a essa energia, né? Ela Sim. volta pra gente, ela volta pra gente. Por isso que eu sempre falo que é muito importante pra mim estar convivendo com pessoas trans. No time que eu jogo lá de homens trans, é muito importante pra mim. Eu faço questão de ir toda semana, não só pelo futebol, que eu amo futebol, mas para estar com eles, assim. Faz parte do meu processo terapêutico, assim, também estar com eles, assim, Uhum. sabe? Estar com essas pessoas, trocar sobre essas paradas, assim. Então, é muito importante, assim, mesmo, a gente buscar esses espaços onde a gente possa conversar, onde a gente possa se abrir, onde a gente possa ser acolhido. É, e viver contra as pessoas trans nos ajuda muito a entender a gente também, né? Sim. E esse é o objetivo deste podcast, inclusive, né? Dar uma chance pra outras pessoas trans. Eu tô mastigando um milho de pipoca, tá? Porque eu sou louca. Pra outras pessoas trans conhecerem pessoas trans que estão aqui fazendo conteúdo, que estão aqui contando suas histórias e ter essa troca, né? Porque a gente entende. Eu acho muito interessante, e agora 7 episódios nem é tanto, né? Mas já dá pra ver, assim, coisas que são paralelas, coisas que batem de uma vivência pra outra, mas coisas que não batem de uma vivência pra outra e tá tudo bem. E daí tu consegue ver que, tipo, Sim, é um processo parecido, mas não igual, e que é muito individual, e cada um tem a sua história, né? Uma coisa que tu falou também, que não gosta de ligar hormonização à transição, e eu acho que, assim, eu quase te interrompi pra falar, Transmed, você não é bem-vindo aqui. É um lugar pra pessoas trans, pelo amor de mas Deus. pessoas trans, em geral, e inclusive pessoas não binárias, pessoas trans que não se hormonizaram, pessoas trans que não têm expressão de gênero do gênero que elas se identificam e tudo mais. Esse é A um. galera enxerga a hormonização e cirurgia quase como uma etapa, né? É tipo assim, você se assumiu trans, então depois você vai se hormonizar, depois você vai fazer cirurgia, daí você vai retificar seu E daí nome, sim tu seus vai virar documentos. trans. É tipo tudo, os caras já têm o roteiro pronto, assim, sabe? Uhum. A gente não pode desviar disso, assim, tipo, eu não quero tomar hormônio. Ah, não. Então você É. não é trans. Tipo assim, vai tomar no cu, né, pai? Não, e assim, eu acho muito legal porque esses dias eu ouvi uma frase, eu não lembro quem é que me falou, mas falou assim, pô, eu não vejo trans como transformação, eu vejo trans de transgredir. E se a gente não transgride nem mesmo essas regrinhas que criaram pra gente, como é que a gente vai, né, continuar transgredindo barreiras na sociedade, expectativas sobre a gente, né? Tu comentou, né, quando olha no ultrassom e vê o órgão genital da pessoa, do bebê, já se cria todas as expectativas, todas as ideias para uma vida inteira. Imagina, né, pra um. Imagina tu transgredir isso pô, eu não fui expulsa de casa, mas meus pais passaram por um processo de luto, né? Um processo de luto real, assim, diagnosticado em terapia e tudo mais, por causa da transição, assim. Então, daí tu vê, né? Olha o nível de criação de expectativa que tinha aqui, a ponto de eles imaginarem que eles perderam um filho, sendo que eles sempre tiveram uma filha, né? Então foi um processo bem difícil, assim. Tive que explicar pra eles, não, gente, não, pai, não, mãe, vocês sempre tiveram uma filha, vocês nunca tiveram um filho. E daí. E a ideia aí, né, eu acho que o mais difícil é eles entenderem, né, que isso é uma questão deles.
É, Que, tipo assim, não tem nada a ver com você, assim. Tipo aham. assim, meu, se você criou essa expectativa, é um problema todo seu, parça. Tipo assim, eu não tenho. É que eu brinco com meu pai, vai se tratar garota, porque assim, meu, ó, cada um com a sua, sabe? Tipo assim, sabe? Porque é isso, né? Tipo assim, o que, que eu tenho a ver com a expectativa? Eu era bebê. A Sim, expectativa que você criou, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? E eu sou eu. Não é porque a gente é filho, né? Foi criado ou nasceu, que a gente vai ter que seguir os passos ou seguir o que a pessoa quer, né? Inclusive, se a gente quer tanto projetar nós mesmos em outra pessoa, isso é uma grande questão, assim, é. a gente precisa ter, né? Mas é muito comum, né, nos pais. Sim, sim. Mas Mas enfim, Mate, eu acho que já temos aí 1h05 de gravação, acho que ficou bem legal. falamos, hablamos, Ficou hablamos. muito da hora, eu acho que isso aqui logo vai pro YouTube, pro Spotify. Eu quero ver se Legal. amanhã eu não. Eu tenho que botar em dia, porque tem 2 episódios represados que eu não consegui editar. Um com a Cup, não sei se conhece, Não, mas é uma pessoa não binária, e outro não. com o Mar, que é uma pessoa transmasculina. Então tem bastante conteúdo legal aí represado que eu tenho que postar. Mas esse episódio ficou maravilhoso, assim, muito obrigada mesmo, Mati, por dividir tua vivência, dividir tua realidade. Eu quero deixar aqui um último momento pra te dar um recado final e também dar teu jabá de novo aí pro pessoal que tá assistindo e te procurar. Beleza, acho que de recado final aí, queria mandar um beijo para todo mundo, agradecer todo mundo que participou aí, e desejar muita força aí pra galera trans que a gente tá precisando, vai precisar. E eu acho que a gente tem que estar cada vez mais unido enquanto comunidade trans, né? Acho que a coisa mais importante para mim hoje é que a gente se enxergue enquanto comunidade trans, não enquanto em comunidade LGBT, porque a gente não faz parte disso, assim, sabe? Uhum. Eles nem querem que a gente faça parte, né? Acho que o meu recado final é esse, tipo, acho que a gente tem que pensar nisso, se fortalecer enquanto comunidade trans. Ai, Mate, mas não acho que a gente tem que sair da comunidade LGBT, a gente tem que buscar o nosso espaço lá dentro. Mas eu acho que a gente busca o nosso espaço se fortalecendo entre a gente. Eu acho que é Exatamente. assim, né? Porque sempre quando falam, vamos fazer uma coisa LGBT, botam lá 3 gays cis brancos e acabou, entendeu? Ninguém pensa no resto. Uhum. Então a gente tem que estar sempre buscando o nosso espaço, se fortalecendo entre a gente, nas coisas básicas do dia a dia, assim, tá ligado? Tipo assim, pô, precisa arrumar um negócio aqui na minha casa, por que você não contrata uma pessoa trans pra mim fazer isso? Preciso, mano, fazer a barba, cortar o cabelo, por que você não vai uma pessoa trans? Essas coisas, assim, que eu falo básicas, né? Às vezes nem precisa de muito. Sim. Então, pensar nessas coisas, né? Como que a gente pode trazer essas pessoas trans pro nosso dia a dia também, conviver mais, fortalecer em todos os sentidos. E é isso, gente. Um ótimo sábado aí para vocês. E me sigam aí no Instagram, @MateVidalRosa e no TikTok, @MateusVidalRosa. Isso aí, o conteúdo do Mate é super legal, super importante também. E. Bom, muito obrigada pela presença, Mate. Quem tá Obrigado vendo. pelo convite. Capaz, eu te chamo mais vezes depois, a gente fala outras coisas. Mas pra quem tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve. Eu esqueci de falar isso no início do negócio, porque eu sou péssimo com o YouTube. Quem estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas e segue o podcast pro Spotify entender que é legal. E quem tá aqui na Twitch, se puder dar um subzinho, valeu. Um beijo pra todo mundo que fica. Quem toma hormônio, não esqueça seus hormônios. E até a próxima semana, possivelmente. Tchau. Tchau, tchau.